Paz de Jesus, nós nos alegramos em estar mais uma vez juntos, celebrando o nosso Deus. E neste dia, neste domingo, quando celebramos a Páscoa que celebra a nossa libertação, a Páscoa onde nós falamos da ressurreição de Jesus. E a ressurreição de Jesus, é exatamente na ressurreição de Jesus que nós encontramos a vida, que nós encontramos paz, que nós encontramos a libertação dos nossos pecados. 1 Pedro capítulo 1, a partir do versículo 18, fala exatamente disso. Observem, 1 Pedro 1, 18 até o 21. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transferida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Queridos, é exatamente neste Cristo que morreu e ressuscitou. É nele que nós colocamos a nossa fé, a nossa esperança, porque é nele que nós temos os nossos pecados perdoados. Curve a sua cabeça, nós vamos orar, vamos agradecer ao nosso Deus. Prepare o seu coração para juntos, a partir deste momento, celebrarmos e adorarmos ao Cordeiro de Deus. Vamos orar. Deus, nós nos rendemos ante a tua presença nesta hora. Nos alegramos, Senhor, nos regozijamos e celebramos o teu nome, por Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, aquele que foi revelado, que veio ao mundo, aquele que deu a sua vida por nós na cruz do Calvário. Ali ele foi sacrificado, ali ele sofreu. Jesus morreu na cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou. E é aí que nós temos esperança, é aí que nós encontramos a vida. É neste Jesus que morreu e ressuscitou que nós encontramos o perdão e a libertação dos nossos pecados. Por isso, neste momento, nós queremos te adorar, queremos celebrar o teu nome e queremos declarar, Pai, que tu és o nosso Deus e que Jesus é o nosso Salvador, é o nosso Senhor. A ele toda a honra e toda a glória. A ele nós adoramos, a ele nós celebramos neste momento. Recebe as nossas vidas, recebe o nosso louvor no nome de Jesus. No nome de Jesus, amém. Graças e paz, amados. É um grande privilégio, nesse domingo de Páscoa, poder cultuar o nosso Deus, declarar quem Ele é e agradecer com cânticos, com louvores, todo esse amor que Ele teve por nós, amém? Quero convidar você aí da sua casa para cantar conosco Quebrantado. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou, no seu sofrer participar, a sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras,
aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Senhor, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor, me redimiu e me mostrou quanto é fiel. Impressionante é o seu amor, me redimiu e me mostrou quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Aleluia. Aplauda o Senhor, você da sua casa. Glorifique a Ele e declare palavras de amor, porque Ele é digno. Amém? Vamos continuar cantando sobre esse maravilhoso amor de Deus, sobre o sacrifício dEle, por tudo que Ele fez por nós. Vamos cantar grande.
ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso e em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso, ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso e em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso, cante isso a Ele. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é Por suas pisaduras nós fomos sarados.
sacrifício perfeito. Não há outro como nosso Deus, e não há outro como nosso Deus. Cante pra Ele. Tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás, a recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício. Tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás, a recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício. Tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás, a recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício. Tudo que tenho terás, a recompensa do teu. Não há amor maior, não há amor igual. Jesus, tu és real, és o meu amigo fiel, um maravilhoso amor. Sim, Jesus me salvou, és o sacrifício perfeito, és o sacrifício perfeito, és o sacrifício perfeito. Aleluia, aleluia. Glorifica esse Deus, amém? Amém. Nós louvamos a esse Deus, adoramos esse Jesus. Esse Jesus que deu a sua vida, o sacrifício perfeito por nós. O sacrifício de Jesus perfeito por nós. O texto de 1 Pedro que nós lemos diz que ele deu a sua vida por nós, nós somos resgatados, fomos libertados através do sangue do Cordeiro, um Cordeiro sem mancha e sem defeito. Por isso que nós temos a liberdade para adorar. Por isso que nós temos a salvação em Jesus. Porque Ele, o Cordeiro de Deus, deu a sua vida por nós, deu a sua vida no meu lugar e no seu lugar. Então glorifique a Deus por isso. Agradecemos a você que está conosco, que está participando deste culto, através do nosso canal no YouTube. E nós agradecemos aos irmãos que estão aqui nos ajudando, servindo aqui conosco, os irmãos do Ministério de Louvor, do Ministério de Produção, Som, etc. Todos vocês que têm nos abençoado e abençoado a igreja através da dedicação de suas vidas nestes ministérios. Meus queridos, aos domingos ainda não estamos tendo culto presencial. Em breve estaremos anunciando que vamos retornar aos cultos presenciais aos domingos, mas queremos lembrar que às terças-feiras, toda terça-feira, temos o nosso culto aqui no templo. Por que nós temos culto na terça e não temos no domingo? Na terça, normalmente vem menos pessoas, e aí dá para comportar tranquilamente em nosso espaço, com um distanciamento maior e sem aglomerações. Então convido você, a terça-feira, a estar conosco, participando do culto aqui em nossa igreja, em nosso templo. Agradecemos aos irmãos que continuam contribuindo, participando do sustento da obra de Deus. E você pode continuar contribuindo, você pode contribuir, você pode vir na terça-feira, por exemplo, para o culto, ou você pode, e através da sua participação no culto, você pode também estar entregando a sua contribuição neste dia. Ou, se você quiser transferir, você pode usar as contas da igreja, faça contato com a tesouraria através da Cristina,
E aí você pode usar as contas da igreja para transferir, fazer a sua transferência, entregando assim os seus dízimos ou ofertas. E que Deus continue abençoando ricamente a sua vida, Deus continue abençoando ricamente a sua família. Meus queridos, neste domingo de Páscoa, quando nós falamos de Páscoa, falamos de libertação. A palavra Páscoa, na verdade, é uma palavra hebraica que significa passagem. O povo de Deus, quando celebrou a Páscoa, estava celebrando a sua passagem de uma vida de escravidão no Egito para uma nova vida, para uma vida de caminhada pelo deserto. Mas o que Deus prometera ao seu povo foi uma nova vida, foi a conquista da terra prometida. Então a Páscoa celebrava esta passagem. O povo saiu da vida de escravidão. E Deus estava dizendo: olha, eu tenho um lugar muito melhor para você, eu tenho uma vida muito melhor para o meu povo. Eu quero abençoar o meu povo com uma vida numa terra larga, espaçosa, uma terra fértil, uma terra abençoadora, uma terra frutífera. E quando nós celebramos a Páscoa hoje, quando nós falamos em Páscoa, nós estamos falando desta passagem também, não da passagem do Egito para Canaã, mas a passagem de uma vida de escravidão, uma vida de condenação por causa dos nossos pecados, e nós estamos celebrando a passagem para uma nova vida com Deus, uma vida em Cristo, uma vida transformada, uma vida totalmente liberta e abençoada por Deus. Estamos celebrando a salvação que Deus nos deu na pessoa do seu Filho amado Jesus Cristo. E eu quero convidar você nesta noite, neste exato momento, e nós vamos ler mais uma passagem da palavra de Deus em 1 Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, carta do apóstolo Paulo, no capítulo 15, a partir do versículo 20, o apóstolo Paulo, ele escreve aos Coríntios, e ele fala aqui da ressurreição de Jesus. Veja o que nos diz a palavra. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 20, diz assim, olha: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dentre aqueles que dormiram, ou seja, aqueles que morreram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma, como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um por sua vez. Cristo o primeiro. Depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. O último inimigo a ser destruído é a morte. Quero orar mais uma vez, feche os seus olhos. Deus, nós agradecemos porque Jesus morreu na cruz por nós e porque ele ressuscitou. Através de Jesus nós temos livre acesso à tua presença. Através de Jesus nós alcançamos a redenção e o perdão dos nossos pecados. Através de Jesus nós temos a nova vida, Senhor. Nós temos nova vida. Nós temos esperança. Nós temos a certeza
de viver eternamente com o Senhor. Obrigado por Jesus, obrigado pelo seu sacrifício e especialmente, obrigado, Senhor, pela sua ressurreição dentre os mortos. Nos ajude a cada dia a celebrar, reconhecendo que somente em Jesus nós temos nova vida. Obrigado, Senhor. Nós nos rendemos a Ti. Pedimos neste momento que a Tua palavra que é viva, que é poderosa, que é eficaz, que a Tua palavra venha falar aos nossos corações, que ela encontre morada, que ela traga transformação, que ela traga nova esperança, que ela traga vigor, que ela traga, Senhor, conforto, que ela venha trazer, Deus, para aqueles corações que estão tristes, que ela venha trazer alegria, que ela venha trazer vida. Deus, nós pedimos no nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo venha ministrar os nossos corações nesta hora, de tal forma que as nossas vidas sejam edificadas. Oramos a Ti, no nome bendito de Jesus. Amém. Amém. Meus amados, nós vamos falar hoje sobre o Cristo ressurreto. Quando nós falamos do Cristo Senhor ressurreto, nós estamos dizendo que Jesus ressuscitou. Quando Jesus morreu na cruz, aparentemente a morte de Jesus significaria derrota, significaria a perda para aqueles que colocaram a sua fé em Cristo, colocaram a sua fé neste Jesus. Entretanto, quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, Ele ressuscita e agora se torna Senhor. Então, um Cristo Senhor ressurreto significa não apenas que Ele ressuscitou, mas significa que Ele está vivo. Uma coisa é você dizer, Jesus ressuscitou. Mas mais do que dizer que Jesus ressuscitou, é importante dizermos que Ele é ressurreto, que Ele continua ressuscitado, que Ele continua vivo, e que Ele é um Cristo vitorioso, que Ele venceu a morte. A nossa fé, a fé cristã, ela fundamenta-se especialmente na ressurreição de Jesus. Cristo morreu e ressuscitou. Nós não podemos falar da ressurreição, é claro, sem falar da morte de Jesus. A morte de Jesus, quando Jesus morre na cruz, Ele leva sobre o madeiro as nossas dores, as nossas decepções, os nossos pecados, a nossa culpa, a nossa condenação, a nossa separação de Deus. Jesus, com sua morte, Ele transforma tudo isso. Mas quando Jesus ressuscita dos mortos, Ele está demonstrando que Ele venceu a morte. E a ressurreição de Jesus não significa apenas a sua vitória sobre a morte. A ressurreição dele, a ressurreição de Jesus, significa também a minha vitória, a sua vitória, a vitória daqueles que colocam a sua fé, a sua confiança e a sua esperança nesse Cristo ressurreto. E meus amados, meus queridos, eu quero nesta noite pensar com vocês, quero que você pense comigo, nesse Cristo ressurreto, nesse Cristo que ressuscitou, que venceu a morte e que está vivo. Eu dizia que a vitória de Jesus é a minha e é a sua vitória também. Por que a vitória de Jesus
ela significa a nossa vitória também. Com a ressurreição de Jesus, ou seja, neste Cristo ressurreto, nesse Cristo vitorioso, nós temos a vitória sobre o pecado. O texto que nós lemos aqui, em 1 Coríntios, capítulo 15, lá no início, Paulo diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, ele foi sepultado e ressuscitou. Ele ressuscitou. Agora, para muita gente, a história da ressurreição de Jesus, a história desse Cristo ressurreto, era balela, era conversa fiada. Então, havia esta contenda entre os coríntios, dentro da própria igreja, entre os próprios crentes de Corinto, havia uma espécie de celeuma, de discussão com relação à ressurreição ou não de Jesus. E Paulo vai dizer, no capítulo 15 de Coríntios, que se Jesus não ressuscitou, a nossa fé é vã. É vã a nossa fé, é vã aquilo que declaramos. É vão aquilo que declaramos. É vã a nossa pregação. Porque se Jesus não ressuscitou, não há ressurreição para ninguém. Então Paulo vai falar exatamente o que ele vai dizer a partir do versículo 20, é exatamente contradizendo aqueles que queriam negar a ressurreição de Jesus. E então ele vai dizer no versículo 20, mas Cristo, de fato, ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dentre aqueles que dormiram. O texto fala que Paulo está dizendo aqui que Cristo ressuscitou e ele se tornou as primícias. Ele se tornou o primeiro fruto. Não que ele tenha sido o primeiro a ressuscitar, até porque o próprio Cristo ressuscitou outras pessoas no seu ministério. Mas é como se ele estivesse dizendo assim, olha, Cristo deu o pontapé inicial. Cristo é o primeiro fruto, a primícia, as primícias da ressurreição. E se Cristo ressuscitou dentre os mortos, ele é as primícias. E aqueles que dormiram em Cristo, passam também a ter a esperança da ressurreição. Ou seja, a fé cristã faz sentido porque nós pregamos, nós declaramos, nós confiamos num Jesus que morreu e que ressuscitou. E a ressurreição de Jesus é que nos dá a convicção, a certeza, a firmeza para continuarmos pregando o Evangelho, para continuarmos pregando que há esperança, que há vida eterna, que há libertação em Cristo Jesus. E aí Paulo, ele continua falando da ressurreição de Jesus, e ele faz um paralelo entre Cristo e Adão. Na verdade, olha o que Paulo diz. Versículo 21, visto que a morte veio por meio de um homem, versículo 21, de um só homem. Também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Aí ele vai continuar afirmando, versículo 22. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Meus amados, Adão versus Cristo. Através de Adão veio o pecado.
Com o pecado de Adão veio a separação de Deus, veio a culpa, veio a condenação, veio a morte. Deus disse a Adão: no dia em que você pecar, no dia que você comer, você vai morrer. Através de Adão veio o pecado, mas em Cristo nós temos o perdão. Se Adão nos separou de Deus por causa dos seus pecados, em Cristo nós somos reconciliados com Deus. Se o pecado que veio a nós, através de Adão, nos traz culpa, em Cristo nós encontramos paz. Se o pecado nos traz condenação, nos traz o merecimento da condenação do inferno, em Cristo nós somos justificados. Se o pecado traz morte, Cristo nos promete vida, vida eterna, vida em abundância, vida definitiva, uma nova vida com Deus. Então a vitória de Jesus na cruz, quando Jesus ressuscita dos mortos, quando ele vence a morte, quando ele se torna um Cristo ressurreto, Cristo Senhor ressurreto, ele está dizendo assim: olha, vocês também têm libertação, vocês também têm vitória, vocês também vencem o pecado. Eu estou vencendo o pecado e eu estou declarando vocês também vitoriosos, vencedores sobre o pecado. Por isso que Paulo diz aos Romanos: não há mais condenação para quem está em Cristo. Não há mais condenação para quem está em Cristo. Porque ele levou sobre si, ele levou sobre o madeiro os nossos pecados. E ele ressuscitou para nos garantir a vitória sobre o pecado. Mas a vitória de Cristo, quando ele ressuscita dentre os mortos, ele ressuscita como um Cristo vitorioso, vencedor. E esta vitória de Cristo, que é também a nossa vitória, significa também a vitória contra o diabo, o inimigo número 1 das nossas almas. Aqui mesmo em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 24, Paulo diz, olha: então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, autoridade e poder. Quando Jesus ressuscita dentre os mortos, ele está declarando a derrota do diabo. Lá no Éden, quando o diabo vem, se apresenta à mulher e se apresenta a Adão, oferecendo o fruto da árvore do meio do jardim, a serpente ali, que veio no diabo, o pecado entrou na raça humana através de Adão. E com o pecado de Adão, veio a morte. Agora, Jesus veio exatamente para morrer pelos nossos pecados. Durante o seu ministério, ele anunciou: é necessário que o Cristo seja morto, seja crucificado, que ele padeça pelos vossos pecados. Agora, o que acontece? Jesus morreu numa sexta-feira. E aí, para muitos, a morte de Jesus significava a derrota. O diabo, apesar de ser diabo, mas ele talvez imaginasse que Jesus, ao morrer na cruz, os inimigos de Jesus e o próprio diabo estariam vencendo. E durante aqueles 3 dias em que Jesus estava sepultado, os próprios judeus e até mesmo os discípulos de Jesus
que ainda não haviam entendido, não haviam percebido que Jesus ressuscitaria, naquele tempo, eles ficaram com os seus corações endurecidos, tristes e até envergonhados, pensando que Jesus havia sido derrotado. O texto de Lucas nos mostra 2 discípulos de Jesus, não dos 12, mas 2 que eram seguidores de Jesus, viajando para uma aldeia chamada Emaús, e aqueles discípulos estavam como que despercebidos. Jesus já havia ressuscitado, mas eles estavam incrédulos, céticos, e conversavam no caminho, como se não percebessem, como se não entendessem, que Jesus tinha ressuscitado, que a promessa da ressurreição havia se cumprido. Então, este episódio dos 2 discípulos viajando, caminhando e conversando, incrédulos, quanto à ressurreição de Jesus, mostra exatamente o pensamento de muitos que entendiam naqueles dias, que pensavam que a morte havia derrotado Jesus. Entretanto, quando Jesus ressuscita dentre os mortos, quando aquelas mulheres chegam ao sepulcro, o anjo se apresenta e diz: por que vocês buscam dentre os mortos aquele que ressuscitou? Porque vocês buscam dentre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele já ressuscitou. Ide dizei aos discípulos que ele está vivo, como anunciou os seus discípulos. A ressurreição de Jesus é real, é fato. Ela foi vista, ela foi comprovada pelas mulheres, pelos 12 apóstolos, e por tantas outras pessoas. E quando Jesus ressuscita dentre os mortos, meus queridos, ele está dizendo não apenas que a morte foi vencida, que a morte foi derrotada, mas que o diabo que trouxe na pessoa de Adão o pecado ao mundo, que incutiu na mente de Adão que ele pecasse, e que com isso trouxe a morte, trouxe a condenação, trouxe a destruição para a raça humana. Quando Jesus ressuscita dentre os mortos, Jesus está declarando para o diabo: olha, você está vencido, você foi derrotado, eu venci a morte, eu venci para perdoar, para livrar da condenação toda a humanidade, todo aquele que crê em mim, todo aquele que deposita a sua fé e a sua confiança nesse Cristo, que morreu, mas que ressuscitou dentre os mortos. E Paulo vai declarar isto aos Colossenses no capítulo 2, Colossenses capítulo 2, versículo 15, olha o que é que Paulo diz aos Colossenses: e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Quando Paulo fala aqui aos Colossenses, ele fala de poderes, potestades, principados e potestades, poderes e autoridades. Ele não está se referindo aqui, como ele o faz em tantas outras passagens, ele não está se referindo a governos humanos, a reinos terrenos, mas ele está se referindo aos poderes infernais do diabo. Ele está se referindo às hostes infernais do inferno, ao diabo com as suas legiões de demônios, principados e potestades. Paulo está dizendo aqui aos Colossenses: olha, o que é que Jesus fez com eles? Fez dele um espetáculo, ele os expôs à vergonha pública, ele triunfou sobre eles na cruz, ele morreu e ressuscitou. Meus queridos,
esta é uma das grandes notícias da Páscoa, da ressurreição de Jesus. O diabo, inimigo número um das suas... O diabo, inimigo número um das nossas almas, com os seus principados, com as suas hostes infernais, ele já foi derrotado por Jesus na cruz do Calvário, ele foi vencido. Jesus morreu, mas ressuscitou, declarando assim a vergonha do diabo, a derrota do diabo. E olha, quando a gente volta aqui para 1 Coríntios 15, e a gente vê no versículo 24, Paulo dizendo: virá o fim. Virá o fim. Paulo está falando de um tempo no futuro. Virá o fim. Quando ele vier, quando Jesus vier. Não é? Ele está falando desse tempo. Quando ele entregar o reino a Deus Pai, depois de ter destruído todo o domínio, autoridade e poder. Observem comigo que Paulo está falando de um tempo no futuro, ele está dizendo virá o fim, mas Paulo ele já faz isso, ele já o faz, tendo uma certeza de que o diabo já foi vencido, que os principados e potestades do inimigo, do diabo, já foram vencidos. Eles já foram vencidos. No dia final, no dia da vinda de Jesus, no dia do julgamento final, o que a palavra de Deus está dizendo aqui, o que Paulo está dizendo nesta passagem, é que Jesus ele vai entregar o reino a Deus. E aí ele vai declarar a vitória final. Ele vai declarar a vitória final. Mas, na morte de Jesus e na sua ressurreição, essa vitória final do último dia já foi decretada. O diabo já foi derrotado, já foi vencido. E nós, como seguidores deste Jesus, nós que cremos neste Jesus que morreu na cruz e que ressurgiu dentre os mortos, nós que cremos neste Cristo ressurreto, somos também com Ele vencedores sobre o diabo e sobre todas as suas hostes infernais. Você pode se declarar um vencedor em Cristo Jesus, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Ninguém pode acusar os filhos de Deus, ninguém pode condená-los, porque Cristo morreu e ressuscitou. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Glória a Deus por isso. Temos a vitória na ressurreição de Jesus. Temos a vitória juntamente com Ele, decretada contra o diabo e contra os seus demônios, contra os seus principados e potestades. E a vitória de Jesus na cruz, meus amados, Paulo termina dizendo aqui, no capítulo 15, e versículo 26, versículos 25 e 26, que a vitória de Jesus sobre a cruz significa também a vitória sobre a morte. Já até falamos sobre isto. Mas olha o que é que ele está dizendo aí, olha. Versículo 25, Paulo declara: pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. Todos os inimigos de Jesus postos debaixo dos seus pés. Aí ele termina dizendo assim, no versículo 26.
o inimigo, o último inimigo a ser destruído é a morte. Pense comigo, olha, Paulo está dizendo, o último inimigo a ser destruído é a morte. Ué, mas Jesus, ele não já venceu a morte? Ele não morreu e ressuscitou dentre os mortos? A morte não foi capaz de segurar Jesus. A morte não foi capaz de detê-lo naquele túmulo. Jesus venceu a morte. A palavra é clara, é evidente em mostrar a ressurreição de Jesus. Mas por que Paulo está dizendo que a morte é o último inimigo a ser vencido? Deus criou o homem para viver. Deus não nos fez para morrer. Entretanto, o pecado trouxe a morte. O pecado trouxe a morte. Você sabe disso. Já até falamos sobre isso nesta noite. O pecado de Adão, que também é o meu pecado, é o teu pecado, esse pecado traz a morte. Morte física e morte espiritual. Uma está ligada à outra. Entretanto, Deus fez o homem para viver eternamente. Morremos como consequência do pecado. Entretanto, o desejo do homem é viver. O homem nasce, o homem busca, enquanto está nesta vida, pelos seus instintos naturais, ele busca sempre a vida, ele quer sempre viver, ele quer sempre lutar pela vida. O homem sempre tem o desejo de viver, de sobreviver. Nesses últimos tempos, quando tem se falado tanto em morte pela pandemia, pelo coronavírus, tem tanta gente com medo, né? Tem tanta gente assombrado, assustado, deprimido, e de uma certa forma correndo, lutando para não morrer. Mas não é só por conta dessa pandemia que temos aí atualmente. O homem naturalmente luta pela sua sobrevivência, luta pela vida, porque é o instinto, é o desejo natural do homem é viver, continuar vivendo. E quando o homem chega a 80, 90, 95 anos, às vezes até mais, mas mesmo assim é natural o homem querer continuar vivendo, querer continuar com uma sobrevida, com mais um tempo aqui na terra. Agora, apesar deste desejo, desta luta, de todos os nossos esforços pela vida, a morte física, a morte do ser humano é algo natural. Todos nós estamos sujeitos a passar desta vida para outra vida. O Salmo 90 diz que a duração da nossa vida é de 70 a 80 anos. E no final dos nossos dias vem canseira, vem enfado, vem problemas mais sérios. E o Salmo 90 diz que a vida ela passa como um sopro. Somos como a erva que nasce e seca no mesmo dia, às vezes. De repente ela é cortada, ela seca, não existe mais. A vida é um sopro, ela é temporal, ela é passageira. A morte, ela é real. A morte, ela assusta, ela causa medo. Agora, Jesus derrotou a morte. E quando Jesus derrota a morte, quando ele vence a morte, ele está dizendo assim, olha, eu trago uma solução para o problema da morte. A morte ainda assusta, a morte ainda causa pavor, medo em nós, mas Jesus, ele já destruiu a morte.
Jesus já venceu a morte na cruz do Calvário. E Paulo diz assim, quero voltar aqui ao versículo 26, o último inimigo a ser destruído é a morte. Eu estava perguntando, mas se Jesus já venceu a morte, por que Paulo está dizendo que é o último inimigo? Ele coloca mais uma vez aqui no futuro, o último inimigo a ser vencido, futuro. Porém, já temos a certeza da vitória sobre a morte. No último dia, no dia que Jesus retornar, ou no dia que partimos desta vida para outra vida, a vitória que Jesus teve sobre a morte ao ressuscitar daquele túmulo, significa a minha e a tua vitória sobre a morte. Então, querido, o que Jesus declara com esta vitória? O último inimigo a ser vencido, porque nós ainda estamos limitados pelas circunstâncias desta vida, e naturalmente a morte ainda traz um certo pavor a nós, mas temos a certeza, a garantia em Jesus Cristo da vitória final sobre a morte. E no último dia, quando Jesus voltar, e no último dia, quando ele reuniu o seu povo para reinar com ele eternamente, nós poderemos declarar, como Paulo declara aqui em 1 Coríntios 15, ele vai dizer lá no versículo 55, onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Temos a vitória no nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele já venceu a morte. Quero finalizar nesta noite. Quero finalizar esta palavra. Deixando com você esta palavra de fé, esta palavra de esperança, de confiança em Jesus. A morte ainda te assusta, ainda te causa pavor, ainda te causa incerteza, insegurança. Olha, Jesus venceu a morte. E se Ele venceu, Ele que foi as primícias dos que morreram, Ele está garantindo assim para nós também. Olha. Ele está garantindo para você. Eu ressuscitei dentre os mortos. E eu ressuscitarei você também no último dia. Você já tem a garantia da vitória sobre a morte, porque eu venci a morte. Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte. E eu e você somos vencedores sobre a morte também. Declare-se. Eu sou um vencedor sobre a morte. Eu tenho a vitória sobre a morte em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Glorificado seja o nome do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida. Se apagou, ali estava morto Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, seu
cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. As guerras estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, a terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? Meu Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, e pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, pra sempre cante, pra sempre, pra sempre ele venceu a morte, ele venceu a morte, ele venceu a morte. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, pra sempre exaltado é, pra sempre ele é, pra sempre ele vive, ressuscitou, Só a igreja do Senhor. Declare isso com toda a sua fé, com todo o seu amor, pois ele venceu a morte para nos livrar do poder do pecado, para nos livrar da condenação eterna. Nós não merecíamos, mas ele nos ajudou, ele foi gracioso conosco. Cante mais uma vez. E pra sempre, pra sempre.
sei como você tem celebrado a Páscoa, não sei como você tem pensado na Páscoa, no decorrer de todos os anos em que falamos de Páscoa, comemoramos a Páscoa. Mas eu quero convidar você hoje, neste momento, a agradecer a Deus, a celebrar Ele, pelo que Jesus fez, pelo que a Páscoa de fato é, o que ela significa nas nossas vidas, naqueles que cremos em Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, neste momento, feche os seus olhos, agradeça ao Senhor, adore ao Senhor, celebre a Ele porque Jesus veio, porque Ele morreu na cruz, porque Ele levou sobre o madeiro os meus e os teus pecados, porque nele nós encontramos o perdão, encontramos a reconciliação, encontramos a paz. Ele tira de nós a culpa, Ele tira de nós o medo, Ele tira de nós a condenação do inferno e nos transporta, nos faz passar para uma nova vida, para uma vida totalmente diferente, uma vida na presença de Deus. Você pode celebrar esta vida que você tem na presença de Deus. Você pode celebrar e declarar a vitória que Jesus conquistou na cruz do Calvário, a vitória que Ele conquistou por você, sobre os seus pecados, sobre o diabo, sobre os poderes infernais do inferno, e a vitória sobre a morte. Coloque-se diante do Senhor, agradeça a Ele, celebre a Ele e viva para Ele. Diga: Deus, eu quero te agradecer hoje e sempre, eu quero celebrar o teu nome, eu quero te agradecer por Jesus, eu quero te agradecer pela morte de Jesus, eu quero te agradecer pela ressurreição de Jesus, eu quero te agradecer pela vida que eu tenho em Jesus. Deus, recebe-nos nesta hora, recebe a nossa gratidão, Senhor, a nossa adoração, o nosso louvor a Ti, especialmente, ó Pai, neste dia. Celebramos o nome de Jesus, o Cordeiro Pascal, Senhor, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Celebramos porque em Jesus nós temos uma nova vida, nós temos esperança, nós temos a certeza da vitória sobre a morte, nós temos a libertação completa do pecado, da condenação. Ó Deus, a Ti o nosso louvor, a Ti o nosso reconhecimento, a Ti a nossa adoração. Deus, eu coloco diante do Senhor as nossas vidas, eu coloco diante do Senhor a vida do Teu povo, aqueles que se juntam a nós neste momento, aqueles que partilham desta celebração ao Senhor, celebração a Jesus, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro que foi imolado por nós, Senhor. Louvado seja o Teu nome, a Ti toda honra, todo louvor e toda adoração. Abençoa, Deus, o Teu povo. Nos ajude, ó Deus, a cada dia estarmos aos Teus pés. Nos ajude, ó Deus, a cada dia viver em reconhecimento, em gratidão, em submissão, e declarando, Senhor, que o Senhor fez por nós na cruz. E em especial, ó Deus, declarando que o Senhor ressuscitou, que Jesus ressuscitou, que nós temos vitória em Cristo. Obrigado pela vitória que temos em Cristo Jesus. Louvamos o Teu nome e Te bendizemos. No nome bendito e glorioso do Senhor Jesus, o nosso Rei, o nosso Senhor, o Cristo ressurreto, é no nome dEle que nós Te adoramos e Te bendizemos. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Obrigado por você que está conosco. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Deus continue te abençoando poderosamente, no nome de Jesus.